Olá, minha gente, sejam bem-vindos do nosso curso de captação de recursos e gestão de convênios. E hoje nós vamos continuar com os cases de sucesso de Bataguaçu, dos projetos que eu elaborei em Bataguaçu. Esses dois cases que nós vamos trabalhar hoje, o primeiro é do Ministério do Esporte, que é o programa Segundo Tempo, que é uma política pública também maravilhosa, e o outro que é do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As duas políticas públicas são fantásticas. Pena que esses projetos que nós elaboramos, lá em Bataguaçu, embora foram habilitados, não teve recurso para que fosse formalizado lá os convênios. Mas nós conseguimos essa conquista interessante, que eu tenho o prazer de compartilhar com vocês como aprendizado. E mais essas políticas públicas, quando você não consegue habilitar com edital de chamada pública, é possível também você negociar recurso via emenda parlamentar para implantar esses projetos aí no seu município. E aqui ao fundo do nosso slide, eu novamente coloquei o balneário Nascente Azul, fica ali em Bonito, que pertence à Bacia Pantaneira, e lembrando que Bonito, o 15º ano consecutivo, foi considerado um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil. Sejam bem-vindos para mais esse grande aprendizado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estarmos novamente aqui em Campo Grande, né? Capital do estado de Mato Grosso do Sul. Aos colegas do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, os nossos ilustres convidados de alguns estados aí do Brasil, né, que estão prestigiando o nosso curso. Percebem vocês que tudo que a gente está trabalhando nesses dias, nós fizemos um painel de reflexão, onde todas as pautas que nós estamos tratando, ele faz parte daquela reflexão inicial. E, em função disso, eu trago agora, nesse momento oportuno, um tema extremamente importante para que nós possamos juntos, como técnicos, refletirmos. Eu vejo que mais um motivo, né, para que nós possamos investir no Gestão Gov, na tentativa de melhorar realmente a gestão pública como um todo. Mas que nós vamos refletir realmente, nós vamos hoje juntos buscarmos o resultado, né? E tirar dali uma reflexão de extrema importância para essa temática que nós estamos trabalhando agora de maneira genérica. Eu vou buscar, entre os painéis que a gente vai estar apresentando, eu preparei aqui um painel para que nós possamos fazer uma reflexão, né? Então hoje é um ótimo dia para reflexão, oportuno. Vamos refletir juntos essa oportunidade ímpar. Eu busquei agora de manhã para nós termos uma realidade bem próxima, né? Principalmente aqui do Estado, que é um dos principais objetivos. Aí cada Estado que está nos assistindo pode estar buscando junto também como é que foi aí o desempenho do Estado de vocês. Foi aquele edital de chamada pública, a temática ambiental, que ontem nós fizemos assim uma boa reflexão e apresentei para vocês uma proposta sistêmica, né, que faz parte dentro de uma visão de processo, onde uma única proposta a gente conseguiu colocá-la com interface com todas aquelas exigências do edital, ou pelo menos a maior parte deles, né? Então, foi assim uma proposta que você pode desencadear também da mesma proposta várias outras iniciativas. Se você coloca, por exemplo, aquela proposta e aproveitar o produto acabado dela, né, que era aquela usina de reciclagem para aproveitamento do resíduo da construção civil para fabricação de tijolo, bloco e piso ecológico, aproveitando o solo cimento. E se eu coloco dentro desse processo sistêmico um projeto específico para trabalhar com a mão de obra de presidiário, ou implantar aquela usina, por exemplo, dentro de um presídio,
qualificando a mão de obra do presidiário, preparando o indivíduo para que na hora que ele estiver fora, já ter uma profissão especializada, né? Tentar incluí-lo, integrá-lo na sociedade. Então você tem um outro projeto que você pode trabalhar esse componente. Se você resolver trabalhar com mutirão, né, então você desenvolve um outro projeto para trabalhar o mutirão. Então, são essas iniciativas que garantem a sustentabilidade e o bom investimento do recurso público. E isso tudo está contido nessa reflexão que a gente vai fazer agora e das oportunidades que os municípios perdem, né, por não ter esse entendimento. Vamos fazer junto aqui essa aula prática. Vocês já sabem buscar agora no acesso livre junto ao nosso portal. Fizemos isso ontem com essa mesma proposta, agora hoje com outro viés, né? Eu vou procurar pelo código do programa, aquele programa que venceu o cadastramento, né, da chamada pública. O código é o 44902, né, que é o código do Fundo do Meio Ambiente, 44902, 2022 é o ano, 0001 é o número do programa. E isso nos dá leitura também, que foi o primeiro do ano, né, lá do Fundo Nacional. Consultar, aí você tem aí o programa. Então, o programa, o que dizia para mim? Que é do Ministério do Meio Ambiente, que é do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, isso nós já acessamos ontem. Eu vi também que ele atende a administração pública municipal e consórcio público, exclusivamente para equipamentos e execução de custeio. Aí tem lá o edital, com todo o detalhamento, isso nós já vimos ontem, e o prazo venceu dia 31/8/2022, à meia-noite, né? Porque muitas das vezes, o que acontece? Aí já é um critério, né, do próprio Ministério, ou da entidade que é coligada ao Ministério, no caso aqui o Fundo do Meio Ambiente, eles prorrogam o prazo, né? Às vezes acontece de prorrogar esse prazo. Normalmente, quando prorrogam o prazo, eles já prorrogam um dia antes, né, ou no dia do vencimento, e prorrogam aí, às vezes, por mais uma semana, ou mais um mês, 15 dias, aí é critério da entidade, né, do concedente. Nesse caso, venceu dia 31/8/2022, não vi nenhuma prorrogação. Mas, enfim, aí acessamos o edital, nós já vimos que é do Fundo do Clima, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, né? Já vimos qual a finalidade dele. Aquela proposta que eu apresentei da usina, ela entra exatamente aqui em resíduos sólidos no coprocessamento. O valor vai até 525.980. Eu posso falar que é uma proposta de R$500 milhão, né? Exclusivamente para a questão ambiental. A retificação da equipe técnica com experiência mudando para formação compatível com os temas previstos, né? E no acesso livre novamente, acessando como programa, eu vou acessar propostas, né? Vocês acessem aí as propostas. Se eu acesso com o número do programa específico e vou buscar por propostas, né? Nas propostas eu tenho o número do código do programa, 44902, 2022, 0001. E embaixo eu busco pelo estado. Vocês coloquem aí Mato Grosso do Sul, e cada colega dos estados respectivos que estão assistindo a nossa palestra, o estado correspondente. Pronto. Buscou, e 7 propostas. Eu tenho 79 municípios, eu tive aí um aproveitamento de 8,8%. É muito baixo, né? Muito baixo. E cada colega também pode fazer esse percentual de acordo com o número de municípios. Acredito que é uma temática que os 79 municípios poderiam estar encaminhando proposta, ou pelo menos maioria dele. Não sei como é que foi o desempenho aí dos estados que estão participando, né, conosco, mas o estado de Mato Grosso, infelizmente, tivemos assim um resultado que deixou muito a desejar. Aqui está a fonte, sempre é preciso estar colocando a fonte de pesquisa,
para não ter nenhum problema, porque nós somos técnicos e só trabalhamos com informações precisas, né, que o sistema público nos dá, e fica aí, então, para reflexão de vocês. E parabenizar, né, o Inocência, Deodápolis, são municípios pequenos. Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Aparecida do Taboado e o município de Vinhema. Como tarefa de casa, acessem, né, cada proposta dessa para vocês avaliarem o nível das propostas, se elas são competitivas, se não. Vocês podem chegar numa conclusão que nenhuma delas é competitiva. E aí aqueles municípios que não encaminharam dizem, puxa, eu poderia ter encaminhado minha proposta, né, e poderia ser selecionado. E vocês também vão ter condições de buscar todas as propostas, né. E a reflexão que eu deixo, né, eu estou batendo muito nessa tecla por conta do Gestão Gov, gestão pública precisa ser profissionalizada urgente, através de gestores e técnicos especialistas e comprometidos. Então esse é um exemplo claro e real para a reflexão. A sociedade continua dependendo de nossas decisões. Nós, servidores públicos, coloquei isso lá na reflexão lá atrás, que lá fora, né, nós temos aí milhões de pessoas que dependem das nossas decisões, das nossas ações. Então é preciso a gente estar refletindo muito assim. Mas mesmo assim, nós continuamos com a nossa proposta de melhoria. O nosso lema é sempre propor, jamais impor. E devemos implantar a gestão Gov urgente. Aí cada um tira a sua reflexão, faça aí, integralizem isso. Eu vou buscar agora um outro painel, continuando os cases. E hoje eu selecionei um tema de um projeto também que eu trabalhei em Bataguaçu, na área de esporte. Ele foi um projeto complexo, que precisei de apoio de outras áreas, de outras secretarias, tanto da educação como da Secretaria de Esporte, porque nós não somos completos, né? Não somos aí técnicos que sabemos tudo, que somos conhecedores de todas as áreas, de todas as disciplinas. Embora eu tenha elaborado também projetos para a Unider, para a universidade, com 20 e tantas disciplinas, né? No caso da Unidep eram mais de 400 páginas, eu tenho esses modelos inclusive, e esses projetos nós fazíamos para serem submetidos à equipe técnica do MEC, e de vez em quando essa equipe técnica vinha até a universidade para aprovar os nossos cursos, os novos cursos, né, que eram colocados à disposição. Isso nos deu condição de aprender um pouco mais de muitas outras áreas, né, que não eram área de especialidade, mas a gente conseguiu buscar no entendimento tanto interno com os professores especializados da temática, como na busca do próprio sistema internet, com subsídios para que nós pudéssemos elaborar bons projetos, que é uma exigência do MEC. E também aquela expertise que vem lá do FCO, né, de elaboração de projeto. Então, essa expertise vocês vão adquirindo ao longo do tempo, à medida que vocês vão trabalhando na prática, né? O campo é muito vasto, então é preciso a gente ir buscando aos poucos, à medida que nós temos a necessidade. Eu diversifiquei as temáticas, né? Porque cada temática você tem um trato diferenciado na hora de elaborar o projeto. Você não tem uma receita de bolo para elaborar projeto. Você pode ter modelos, você pode ter todas as informações relacionadas a elaborar o seu projeto, mas primeiro que você tem realidades distintas. Eu não posso trabalhar numa prática em Bataguaçu, ou com uma metodologia em Bataguaçu, que seja linear para os 79 municípios. Eu tenho cada município a sua realidade. Mas muitas das práticas eu posso copiá-las e socializá-las com os demais municípios. E aí cada qual adapta dentro da sua
realidade. Então não existe receita de bolo, né? Cada caso é um caso. O que eu estou passando aqui é uma realidade de Bataguaçu. Os projetos foram elaborados dentro da realidade técnica de lá, da realidade da sociedade de lá. E a área de esporte em Bataguaçu avançou muito. Como não tinha recurso na época para investir em grandes obras, né, o prefeito Caravina resolveu investir maciçamente no primeiro momento no esporte. E deu muito resultado. Primeiro, tirou as crianças das ruas, colocou no esporte, né? E, através do esporte, também desenvolveu vários outros projetos, como o Instituto Mirim, que emprega hoje mais de 500 jovens com carteira assinada, Estação Juventude, né? Tem o pessoal também em convênio com a Polícia Militar Ambiental, o Florestinha, um outro projeto, que desencadeou também desse trabalho juntamente com os jovens. Então, foram vários projetos que foram trabalhados, inclusive esporte. Eu trago agora o case do esporte, embora não foi conveniado esse projeto, o esporte nunca teve recurso a contento para investir na área esportiva. Por todos aqueles cases que eu apresentei para vocês de conquista, eles não foram conveniados, mas serve de base para que vocês continuem elaborando os projetos de vocês. Tanto projetos para captação de recursos, mas projetos também para serem executados aí no dia a dia, ou convênio com o Estado. O Estado também tem as emendas parlamentares dos parlamentares estaduais, que também são colocadas à disposição para atender demandas dos municípios. E sempre tem que apresentar também o projeto. Digamos que esse projeto de esporte você vai ter que apresentar para a Fundesporte, que é uma fundação aqui do Estado que trabalha com a temática esportiva, e sempre precisa de um projeto também para disputar esse recurso, né? Embora seja de emenda parlamentar. Muitas propostas também o próprio Estado lança suas chamadas públicas específicas, tanto na área de turismo, na área de esporte, e aí esse treinamento de elaboração de projeto, embora tenha interface com as propostas do repasse voluntário da União, mas são propostas que vocês podem estar utilizando aí para atender todas essas outras demandas da área de captação de recursos. Abrindo aqui a proposta, para que nós possamos discutir e apresentar, ela é um tanto complexa, vocês vão entender essa complexidade aí da proposta, é a chamada pública de esporte, né? Lembrando que não foi conveniado, modéstia à parte, com toda a qualidade da proposta, ela não foi conveniada, a gente vai estar procurando junto, né, esse case também de sucesso, elaboração da proposta para cadastro do Siconv. E aí você pode aproveitar essa proposta, esse projeto, para outras áreas de captação de recursos. Procurem para mim, por gentileza, na aba de busca programa, o 51000, esse é o código do Ministério do Esporte, 2017, 0021, era o número do programa. Vocês acessem esse programa, ele é denominado de padrão, segundo tempo padrão, segundo tempo também para desporto, ele também atendia essa categoria do paradesporto e o universitário. O bom também é dar uma lida sobre esse programa lá do Ministério do Esporte. Vocês podem também captar recurso para desenvolver esse programa através de emenda parlamentar. Ele é uma política pública. Então, você tem aqui uma oportunidade também, como eu já disse em vários momentos, de descobrir as políticas públicas que estão disponibilizadas aí para atender as demandas aí de vocês. Esse segundo tempo, ou padrão para desporto universitário, ele consegue também atender demandas aí. Mas esse era uma chamada pública que foi lançada, o que chamou a atenção, que era para atender a administração pública municipal, estadual ou Distrito Federal. Foi, aqui também, você tem uma leitura do prazo para encaminhar a proposta, foi exatamente 30 dias. No caso, foi lançado dia 12 de maio de 2017 até 12 de junho de 2017.
Então, nós tivemos aqui 4 semanas, né? O projeto, como eu tenho um banco vasto de propostas prontas, foi simplesmente, assim também como de palestra. Essa palestra, por exemplo, que eu estou fazendo agora aqui para vocês, é um resgate de uma palestra ainda do Siconv antigo. Se você olhar aqui, é Siconv, ó, não é mais Brasil ainda. Então, a gente vai resgatando à medida das necessidades. Eu percebi que essa temática para vocês, porque é uma temática diferenciada, que ela foge um pouco das temáticas que nós trabalhamos, né, que era a temática da igualdade racial e a temática das camponesas, que era específica da agricultura familiar. Então, aqui nós estamos trabalhando a temática do esporte, que eu tenho certeza que todos os municípios têm esporte como uma das prioridades aí. Eu observei que era um chamamento público e todos os estados estão aptos e devem apresentar o projeto. Bom, informações básicas nas mãos, então vamos abaixar o edital programa do segundo tempo. Baixando o edital, aí eu tenho aqui o detalhamento, né? E foi o edital aqui chamada pública número 1, 2017. Então, qual a leitura que eu tenho? Foi o primeiro edital do Ministério do Esporte naquele ano, 2017. Então, o primeiro edital nós já estávamos participando. Aliás, nós participamos de todos os editais, né? Bataguaçu, todos os editais que eram lançados, nós participamos de todos. Claro, e que todos aqueles, vejam bem, todos aqueles editais que estavam de acordo com a nossa realidade. Tem alguns editais que não tem nada a ver com a minha realidade. Se é um edital específico por uma universidade, né, federal ou estadual, eu não vou participar. Se é um edital específico para a OS, Organização Social, eu posso fazer uma parceria com a OS, que tem interface com aquele objeto, e trabalhar em parceria. Eu posso até, como prefeitura, elaborar o projeto para a OS, captar o recurso e executar em parceria. Então, existem várias formas aí de você trabalhar. Esse objeto do edital era para implantação, né, e desenvolvimento do programa Segundo Tempo Padrão para Desporto Universitário do exercício 2017-2018. E aí você tem vários detalhamentos, né, desse programa que é preciso buscar no Ministério do Esporte e ler, fazer uma leitura geral. Como que eu vou propor um programa no meu município se eu não entendo e não conheço aquela política pública? Eu preciso dar uma lida e observar se tem a ver, né, com a minha realidade. E aqui eu tinha os critérios de pontuação. O critério de pontuação me dá a noção de quais componentes que eu tenho que estar colocando no meu projeto, incluindo no meu projeto, para que tenha as pontuações adequadas, com os pesos respectivos, para que no final seja uma proposta competitiva, né, e com a boa pontuação. Então aqui, por exemplo, o edital levava em consideração os índices de desenvolvimento humano, que era um indicador que foi apresentado, e aí você vai procurar qual que é o índice do seu município. Se ele é muito alto, médio, baixo, muito baixo, e de acordo com esse índice, quanto pior para esse edital, melhor. Se o teu índice está de 0 a 0,49, ele tem a nota máxima, 50 pontos. 50 pontos, peso 2, que é o que vale, né? É uma das maiores pontuações de peso, eu já tenho aqui de pronto 100 pontos. Fala, puxa, eu tenho 100 pontos garantido na minha proposta. E aí por diante. Aí você vem as características demográficas. Número de habitantes. Olha aí, até 50 mil habitantes, eu tenho 10 pontos. Aí eu percebi que quanto mais habitantes, vai aumentando os pontos. Até 50 pontos, que é o máximo, em municípios acima de 1 milhão de habitantes. Então eu tenho aqui, de acordo com a minha pontuação lá de Bataguaçu, eu já tinha mais 20 pontos aqui garantidos, né? Que é o peso 2, nota 10, que o município que nessa época não tinha nem 20 mil habitantes. Então, se eu somar aqui, ó, 100, né, mais 20, claro que em Bataguaçu não foi 0,4. Bataguaçu está num índice alto. Então, eu tive lá, na verdade, 20 pontos. Eu estava dando aqui como exemplo. Mas vamos pôr aqui 20 pontos.
com peso 2, eu tenho já 40 pontos, mais 10, mais 20 pontos aqui, 50. Eu tenho 50 pontos antes de encaminhar minha proposta. E aí, obviamente, que todas as propostas também vão entrar nesse critério. E aí, implementação de núcleos em locais que tiveram a infraestrutura financiada pelo governo federal. Por exemplo, eu tinha um ginásio de esportes em Bataguaçu, que foi financiado a reforma do ginásio com recurso federal. Obviamente que aí nesse critério eu vou ter que colocar esse comprovante, que é um convênio que foi feito com o governo federal, de emenda parlamentar, que nós captamos um recurso para fazer a reforma do ginásio de esportes. Não foi nem da gestão atual, foi da gestão passada. Só por esse ato, nós tivemos mais 50 pontos. E aí, o peso 1. E aí você tem embaixo recursos humanos. Quais os recursos humanos que você tem? Então, eu tinha lá professores de pós-graduação, aí eu começo a selecionar dentro do meu quadro técnico de professores da área de esporte, né? Embora o esporte ele tenha interface com outras áreas, e eu posso ter não só professores de educação física, por exemplo, mas professores de outras áreas que fazem parte do processo, principalmente o público jovem. Você tem várias necessidades desses jovens, você pode estar atribuindo a composição da sua equipe técnica com outros profissionais. E com isso, você tem a pontuação de acordo com a graduação. Se eu tenho aqui vínculo acadêmico de pós-graduação lato sensu, ou estrito sensu, né, às vezes você tem lá um especialista em educação, em várias áreas do conhecimento, ou você tem lá algum mestrado, algum doutorado. Então você lá tem já 50 pontos. Aí você vai somando. Se tem lá estagiário também, você soma 40 pontos. Profissionais de contratação temporária, soma ponto. Se tem regime seletista, e são esses regimes, né, esses vínculos que te dá aí mais uma pontuação que vai fazendo a somatória. Então você vai fazendo o arranjo do seu corpo técnico, né, ou das exigências do edital, de acordo com a realidade que você tem aí no seu município ou estado. Atendimento público diversificado, povos indígenas e comunidades tradicionais, também aqui 50 pontos. Como eu tinha em Bataguaçu, os assentamentos rurais, são 5 assentamentos. Uma comunidade indígena, até urbana, lá em Bataguaçu. E também os ribeirinhos. Então, todos esses fizeram parte do benefício desse projeto. E por conta disso também nós fizemos aí 50 pontos. Então, olha bem, quantos pontos eu já tenho antes de elaborar o meu projeto. Então, esses critérios contribuem muito. Obviamente que depois eu vou ter que estar colocando tudo isso dentro do meu projeto, porque quem vai avaliar o meu projeto, eles não têm conhecimento de causa da minha realidade. Então, esse conhecimento de causa da realidade, eu já começo a colocar no meu projeto. Então, veja bem que esses editais, ele já te dá assim, um panorama de conhecimento vasto do que você precisa fazer no seu município. Organizar seu município a tal ponto para que ele possa ser realmente competitivo na hora de você negociar esse recurso. Então, não é simplesmente ir buscar o recurso. Você tem que preparar a sua gestão para estar à altura de disputar o seu recurso. E aqui eu tenho, eu coloco ainda aqui que os prazos devem ser verificados com muita atenção, e aqui coloca já na descrição das etapas, isso do edital, tá? Etapas do edital, já os respectivos prazos. Então, o principal prazo para mim do edital é até quando que eu vou enviar a proposta. Porque depois, daí para frente, todo o restante do edital é para o concedente, para a comissão que vai avaliar a proposta, né? Aí já é uma parte burocrática. Mas eu tenho que ficar atento qual o prazo que eu tenho para enviar a minha proposta. Aí você tem, de acordo com o e-mail, com o edital, as exigências. Nesse caso, além de fazer o cadastramento no SICOMV,
a data limite para envio das propostas por e-mail, conforme item 3.6 desse edital, para as instituições públicas federais de ensino. Então, se é uma instituição pública federal, como a UFMS, por exemplo, que estivesse participando desse edital, tem um item do edital que obrigatoriamente devia enviar também as propostas por e-mail. Então, veja bem que cada edital ele vai variando as exigências, né, de acordo com o órgão concedente. Então, são essas particularidades que são trabalhadas por cada ministério. Lembrando que o Ministério do Esporte sempre teve uma equipe técnica efetiva de profissionais hábeis, habilitados. Eu percebi muito isso na hora que eles foram avaliar nossas propostas. No final, com seus pareceres, a gente sempre esteve acompanhando isso. Aí você percebe a qualidade, né, da equipe, o currículo da equipe técnica dos ministérios. Normalmente são técnicos efetivos, já estão nos ministérios há muitos anos trabalhando, têm muita experiência. Nós temos muito a aprender com eles também. Sempre lá no parecer, como eu já disse, tem um contato. Sempre é bom estar ligando para os contatos, conversando, tirando dúvida. É uma forma também de você aprender até com os próprios pareceres. É um trabalho de um processo de aprendizado. Aí você tem também aí as regras de contrapartida, você tem que estar atento muito a isso. Normalmente nos programas vem as regras de contrapartida. Os anexos sempre, determinados ministérios colocam nos anexos até o modelo de proposta, o plano de trabalho, anexo do contrapartida, né? O anexo também para comprovar a habilidade técnica da instituição. Então, cada ministério tem aí as suas exigências, isso vai estar sempre especificado aí nos respectivos programas. Na contrapartida, Mato Grosso do Sul, no caso, né, você tem várias regras de contrapartida, tem aqui os municípios com até 50 mil habitantes, no caso desse edital foi 0,1 de contrapartida, quase que nada, né? Mato Grosso do Sul, como é um estado que está aqui na Sudeco, ali aqui, ó, você tem aqui a Sudene, Sudã e Sudeco. Os estados também que estão na Sudene ou Sudã, também têm regras próprias de contrapartida. E o estado de Mato Grosso do Sul, ou você pode entrar com seu município até 50 mil habitantes com 0,1, e município do estado, aí coloca a regra 1, município do estado que tem acima de 50 mil habitantes, ele pode utilizar essa regrinha aqui da Sudeco. Então, uma ou outra você se enquadra. E aí os demais municípios se enquadram aí no 0,2 de contrapartida, então são contrapartidas baixas, né? O máximo aqui que vai a 2% de contrapartida. Não aceita a contrapartida de bem, olha aqui, para os entes públicos, sempre a contrapartida é em dinheiro. Isso faz também refletir que recursos de contrapartida já tem que ser discutido na hora que você apresenta a lei orçamentária dos municípios ou do estado, já deixar um percentual de recurso, ou talvez no gabinete do prefeito, já reservado para as contrapartidas. Nós tínhamos em Bataguaçu uma reserva de recurso, que era para o gasto de custeio, né, do gabinete, e onde você já tinha aí nesse processo, né, um entendimento que esse recurso estava ali reservado para as contrapartidas. Eu vejo que às vezes o município tem muita dificuldade de conseguir contrapartida no momento que ele vai disputar um recurso, porque ele não planejou essa contrapartida na hora que foi aprovar o orçamento. Então, são pequenos detalhes que fazem parte da gestão de convênio e do processo de captação de recursos. Porque senão você vai comprometer demais a equipe técnica, e pode até, em determinadas situações,
que precisa de uma contrapartida volumosa, você vai perder o projeto, que você não tem como comprovar a origem do recurso da contrapartida. Não é simplesmente o município atestar que vai pagar a contrapartida se ele não ter esse recurso devidamente aprovado dentro do regramento legal de aprovação de recursos. É preciso ter o conhecimento de causa de todo o processo para que as coisas realmente comecem a andar. Nesse caso, se vocês estiverem aí dentro do programa, vocês vão observar que você tem aí o edital de chamada pública, as diretrizes do programa, os modelos de documentos que você precisa, a lei, a LDO de 2016, que aprovou recurso para esse programa. Então, veja bem como que você acaba desencadeando um processo de entendimento muito vasto, apenas a interpretação de um edital. E aí você teria a portaria 101 de 20 de abril de 2017 e a portaria 424, que essa é a que rege toda a execução do convênio e está valendo até hoje, né? E através da portaria 424 é que nós vamos basear a elaboração dos nossos projetos. Eu desencadeio um aprendizado imenso, né? E olha aqui a quantidade de documentos que o Ministério disponibilizou. Aí você vai aí no seu computador, abre uma pasta específica para esse edital e vai anexando todos os documentos. Você tem, por exemplo, aqui uma declaração de capacidade técnica, e você também tem as de contrapartida. Existem ministérios que não tem nenhuma exigência em relação ao modelo. Você pode ter um modelo aí que tem disponível, já aproveitou isso em outro projeto, você simplesmente troca os valores, né, e apresenta no anexo aí da aba dados do Siconv. E tem outros ministérios que têm declarações específicas. É preciso dar uma olhada geral nesses anexos do programa para ver se existem modelos de declaração específicas, termo de compromisso, plano de trabalho, termo de execução descentralizada, declaração de entidade, aqui alguma declaração específica exigindo para OS, modelo de proposta de trabalho, enfim, esses documentos todos, anexo, né, na aba do arquivo do programa. E aqui você tem a parte legal, que são todos pertinentes à proposta. Diretrizes do programa, tanto do padrão como para desporto, como universitário, e orientações estruturantes. Como é que vai ser a estrutura do processo? A execução de todo o projeto. Qual a estrutura? Então, você tem aqui todo o detalhamento e é preciso ler todos. À medida que você vai tendo as informações, ao ladinho faz um rascunho e vai anotando as principais orientações para a elaboração final do seu projeto. Nunca inicie a elaboração do seu projeto se você não tiver todos esses instrumentos, todas essas informações em mão. Porque você vai correr um sério risco de, na hora que você estiver elaborando o seu projeto, você vai chegar na metade do seu projeto, você não tem informações. E às vezes não dá tempo você levantar as informações, porque o prazo que você tem de cadastramento é pequeno. Então, antes de elaborar o projeto, levante todas as informações inerentes à sua proposta. E para a estrutura da proposta técnica específica, das diretrizes do programa Segundo Tempo, eu tirei aqui alguns prints, né, que fazem diferença na hora que você vai apresentar o projeto, e você precisa atentar, não só essas informações, que aqui eu estou no item 3.2, né, mas todas as informações que você tem aí no seu edital. Eu busquei aquelas mais relevantes. Por exemplo, eu sei que para municípios, que era o caso de Bataguaçu, até 150 mil habitantes,
eu poderia implantar até 3 núcleos do projeto. Eu poderia escolher lá, por exemplo, o distrito do Porto 15, que é uma realidade lá de Bataguaçu. Eu poderia ter escolhido um núcleo de um assentamento rural de Bataguaçu para implantar um dos núcleos, e outro núcleo, por exemplo, na área urbana. Estou aqui dando um exemplo. Se o meu município ele tem de 150 mil a 300 mil habitantes, eu posso implantar até 5 núcleos. E os municípios acima de 1 milhão de habitantes, 15 núcleos. Então, para cada município, né, tem uma realidade diferente, e isso tudo vai estar baseado aí no meu edital. Nesse caso, os profissionais por núcleo, né, que eram exigidos lá no edital, se aqui um dos profissionais ele estava aqui exigindo professor de educação física ou esporte, de nível superior da área de educação física ou esporte, responsável pela organização. Então eu percebo que eu vou ter um professor que vai ser, na verdade, o meu coordenador do processo. E, inclusive, dimensionava uma dedicação de 20 horas semanais para trabalhar o projeto. Esse valor eu posso atribuir a um profissional contratado, sem nenhum problema. E já, no mínimo de dedicação, são 20 horas semanais. Então eu preciso saber quantas horas o profissional vai ter disponível para colocá-lo no meu plano de trabalho. Na hora que eu for dimensionar as minhas ações metodológicas, eu já sei que o edital limita 20 horas semanais para um profissional. Se eu tiver 2 profissionais, 3 profissionais, tudo vai depender da dimensão do meu projeto. Se são 1 núcleo, 2 núcleos, 3 e assim por diante. Abria também um precedente para o acadêmico de educação física ou esporte. Veja bem, oportunidade para os estagiários. Então, é um projeto que deu, né, essa condição também de atender não só o profissional, mas o estagiário, obviamente, da área de educação física ou esporte. Você tem aqui o coordenador geral desde o início da vigência, né, será alguém cedido pela entidade ou contratado. Professor e acadêmico monitor participará 19 meses de atividade a partir do 5º mês. Coordenador pedagógico a partir do 4º mês. Então, ele abre também o precedente para que você possa trazer também um coordenador pedagógico para trabalhar o projeto. Agora, veja bem, tudo isso tem que estar dimensionado e discriminado dentro do seu projeto. Aí você tem aqui, por exemplo, dentro desse quadro de referência, que são ações financiáveis, né? O que são os núcleos? Qual o conceito de núcleo para esse edital? Constitui cada 100 beneficiados, sendo que o atendimento deste poderá acontecer em mais de um espaço. Pode ser na quadra, nas salas de aula, no ginásio, entre outros. Benefícios, os beneficiários, né? 100 pessoas atendidas pelo programa. Então, cada núcleo ele tem que atender, no mínimo, 100 pessoas. Você pode adquirir uniforme, né? Recurso destinado para aquisição de uniforme com objetivo de identificação dos beneficiados. Então, esse é um pré-requisito que o edital tem para mim. Eu posso adquirir materiais esportivos. Obviamente que cada material esportivo que eu vou estar elencando na minha proposta de trabalho, ele tem que haver com as práticas das modalidades escolhidas. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com futebol de campo, eu vou ter que estar contido no meu plano de trabalho pelo menos uma bola de futebol. Eu não vou colocar lá uma bola de basquete se na minha modalidade não tem basquete. E assim vice-versa. Eu posso comprar uma rede, né, de futebol. Os recursos humanos também, eu vou ter sempre estar selecionando pessoas que têm expertise na área de esporte, do futebol, por exemplo. Enfim, eu tenho uma série de questões que possam ser incluídas na minha proposta.
O importante é que a minha proposta consiga vislumbrar, e para quem for avaliar, visualizar, exatamente essa dimensão, e se todo ele tem a ver com o edital e com as amarrações e todas as lógicas do projeto. O projeto tem que ter uma lógica. E você tem aqui embaixo o Ministério do Esporte colocando aqui o pagamento do coordenador pedagógico a partir de 10 núcleos, mais 50% dos encargos. Disponibilização do coordenador geral, aí você tem aqui o pagamento do professor, do monitor, o recurso para aquisição de materiais esportivos, né, e kit de material pedagógico, capacitação e acompanhamento das ações. Então, eu posso, por exemplo, colocar lá, no meu item do projeto, capacitação específica para os próprios alunos, né, em determinadas áreas esportivas de conhecimento, com as metodologias, previamente discutida com o pessoal, de acordo com a necessidade. Então, aí você desencadeia todo um processo de discussão. Dentre as orientações estruturantes desse edital, né, aí ele vem aqui, ó, segundo tempo, né, do programa Segundo Tempo, você tem lá o quadro de valores de referência. Ele já trazia para mim os núcleos, quantidade de beneficiários, né, o uniforme que eu poderia comprar, os valores específicos, qual o recurso que eu tinha para material esportivo, e aí para um núcleo eu tinha um valor total, desde uniforme, material esportivo e mais recursos humanos, R$ 102.653 lá em 2017. Esses valores, normalmente, já são valores previamente pesquisados pelo Ministério, valores regionais, né, que são praticados normalmente para a hora técnica, para o material esportivo, enfim. Foi atribuído o valor específico. Então, na hora de elaborar o seu plano, você vai ter que ter todas essas informações em mãos, e, inclusive, copiar um quadro desse e já colocar lá, ele vem pronto praticamente, né? Você já vai simplesmente transportar isso, ou com split de tela, ou coisa parecida, ou lá para o seu projeto. E aí, você vai acessar agora aqui a proposta, né? Olha aqui o caminho aí da proposta, acesso livre, todos vocês já têm esse conhecimento, né? E vai acessar aqui a proposta que foi cadastrada. A proposta, todos colocam aí como busca, né? Proposta. Não busquem convênios porque não foi conveniada essa proposta, mas vamos ver se nós vamos ter acesso a essa proposta. A proposta 052.305/2017. Como eu disse para vocês, muitas das propostas foram abortadas em função do volume grandioso que tinha quando implantou o Gov, né? Quando implantou o portal Mais Brasil. A plataforma Mais Brasil foi excluído inúmeras propostas. Eu diria para vocês que milhares de propostas. E só apenas conservaram os convênios. Então, olha, são programas fantásticos que o Ministério do Esporte tem, né? São políticas públicas integradoras, e cada um de vocês, como fica mais difícil buscar recurso via edital de chamada pública, você pode estar incluindo esse pedido aí para o deputado, né? Atender via emenda parlamentar. Porque não são recursos volumosos, são recursos pequenos, mas que faz muita diferença na execução dessa política pública aí para o teu município, principalmente para os jovens, integrar o jovem no processo, né? Tirar o jovem da rua, pode atender também as crianças, enfim, você tem uma excelente oportunidade de inclusão que pode ser trabalhado e sem disponibilizar recursos do município, apenas uma pequena contrapartida. Então, é uma das formas também que você tem aí, né, de trabalhar. Então, aqui está o nosso case, a proposta, né, do município de Bataguaçu,
E aí você pode acessar aí as áreas todas que você quiser. Nessa época ainda era um modelo antigo, você tinha aí, eram 5.000 caracteres a justificativa, né? Aí você tinha que fazer a justificativa, que enquadrasse perfeitamente aí o seu município, e o objeto do convênio, implantação do programa Segundo Tempo. Você tem aqui todas as exigências documentais, né, já no anexo capacidade técnica e gerencial, que era uma exigência do edital. Então aqui você já, de pronto, para que assim que o técnico do Ministério e essa comissão de avaliação possa ter acesso aos dados, você já demonstra no aba dados a tua preocupação em comprovar a capacidade técnica e gerencial. O importante dizer que todas as vezes que você está elaborando um projeto, esse projeto você está elaborando para um técnico avaliar, não é para você. E nesse caso, uma equipe técnica avaliar. Então, você tem que elaborar o projeto pensando nessas pessoas. Simplesmente colocar você se colocando no lugar dessas pessoas. O que é interessante para essas pessoas? E o que você pode colocar também para facilitar o entendimento e a avaliação dessas pessoas. Isso tudo são ingredientes, às vezes, no primeiro momento, insignificante, mas que faz muita diferença naquela... Aí explica também o porquê que nós fomos eficazes em Bataguaçu para ter aquela quantidade enorme de propostas habilitadas, exatamente com esse cuidado. E lá vocês podem acessar todas as propostas aqui nesse case. Elas estão todas aqui, como essa aqui do esporte. E nós tínhamos colocado já uma vigência de execução, começando em 2017, né? 2 anos de execução, aí 2 anos e meio, mais ou menos, de execução aí, desse projeto. Um valor de 208 mil, isso subentende que eu estava lá implantando 2 núcleos, né? Entendendo que o valor lá, eu mostrei para vocês que era 104 mil, se não me engano. Então aqui eu teria condições aí de implantar 2 núcleos lá em Bataguaçu. Bom, o passo 2, eu quero agora que vocês possam abrir o plano de trabalho, tá? O plano de trabalho nos anexos. Para abrir anexo, você tem que abrir plano de trabalho. Aí você vem em anexo. No anexo, você tem listar anexos de execução. E aqui todos os anexos. Cada anexo desse, você pode ter, né, aqui um modelo. Além desse anexo, capacidade técnica, eu ter colocado lá na aba dados, não custou nada eu colocar aqui também na aba de anexo, como atestado de capacidade técnica, comprovante dos 2 projetos que nós fizemos e realizamos. Aqui também tem como você baixar o arquivo. E depois os documentos de praxe, né? Que é o do prefeito, a ata de preço dos materiais esportivos, no caso que nós íamos comprar. Se você tem ata de preço, você já coloca a ata. Se não, você coloca uma pesquisa de mercado de 3 valores, né, de cada objeto que você vai adquirir os seus respectivos valores. E aí, de 3 orçamentos, você faz a média, e a média ponderada você coloca aí no seu plano de trabalho. Porque é preciso você trabalhar com valores. E para trabalhar com valores, não são valores que você atribui ao acaso. Tem que ter uma lógica, né, na procura desses valores. Aqui embaixo também eu coloquei aqui o currículo do professor. O professor Fábio, na época, era o nosso secretário de esporte. E é uma das exigências aí do edital. Então, você precisa estar cumprindo aí religiosamente as exigências. Agora, o projeto básico, você vai abrir também o projeto básico. Você pode baixar o projeto básico. Você tem aí a implantação do programa Segundo Tempo Padrão, que é a nossa modalidade que nós escolhemos lá, dentro daquelas várias que o edital estava nos propondo, né? E daquelas 3 modalidades. E depois também, uma exigência do edital era o termo de execução descentralizada. E aqui você tem aí o projeto,
Você pode colocar aí no seu banco de propostas, está aí à sua disposição todos os dados, né, dos dirigentes, os respectivos e-mails, o coordenador do projeto, embora a elaboração do projeto eu que elaborei, mas todos os projetos que eu elaborei foram assinados pelo prefeito, né, da época, e depois também a equipe, né, que ia fazer a parte da coordenação, e vinculamos também a entidade de controle social, a Secretaria Municipal de Promoção Social, e através da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Por que nós fizemos isso? Ah, mas o projeto não é da Secretaria de Esporte. Mas toda maneira que eu utilizar para otimizar a proposta e garantir a efetividade e a sustentabilidade da proposta, eu preciso estar incluindo outros parceiros. Foi uma forma que encontrei de dar mais legitimidade à proposta e ampliar os benefícios. Porque através dessa coordenadoria eu trouxe também a população excluída, que eram os jovens negros, os pardos, o público indígena, né? Eu trouxe também aqui comigo os ribeirinhos, o pessoal dos assentamentos. Então, é uma forma que você tem de envolver todos os clientes internos, né? E depois a busca dos clientes externos na sua proposta. As respectivas logomarcas, né, que nós trabalhamos também nessa proposta. Lembrando que essa proposta que eu estou apresentando aqui, lá nos anexos você já tem um modelo, né? Aí você tem aqui a apresentação da proposta, caracterização da localidade, na época nós tínhamos lá 20.119 habitantes. Lembrando que lá no edital você tinha pontuação de acordo com o IDH. Então, 0,71, localizado o município no território da cidadania, do Vale do Iviema, né? Então ele tinha um IDH 0,71. Se eu tenho lá uma informação que esse indicador ele vale ponto para mim, então eu procuro colocar o indicador já em evidência. Na caracterização da localidade eu já coloquei o IDH, porque eu sei que esse IDH vai pontuar para mim. Então eu preciso ter todas essas informações previamente entendida para que eu possa trazer isso na hora de elaborar o projeto e vou diluindo essas temáticas na elaboração do projeto. No final, você vai ter uma pontuação sempre A maior. Então são pequenos detalhes que faz muita diferença. Não é apenas elaborar o projeto. Lembra daquele projeto que eu apresentei ontem para vocês, que era apenas uma página? Como que nós podemos chamar aquilo de projeto? É um esboço. E ainda mais, por trás, tendo aquela equipe técnica grandiosa. Então não adianta a equipe técnica multidisciplinar grandiosa se eles estão totalmente despreparados para o processo. Então você não tem uma efetividade, né, e de resultado. Então aqui você tem lá a justificativa da proposta, os objetivos específicos da proposta, ele é fundamental. O que eu quero com a minha proposta? Atender o quê? Dentro de uma realidade que eu tenho. Então na justificativa eu tenho que colocar essa realidade. E depois, quais os objetivos que eu quero alcançar? Eu estou onde? Isso é importante. Onde é que eu estou hoje? E onde é que eu quero chegar? Se eu não tiver isso bem dimensionado, eu jamais vou fazer uma boa proposta. Então, por exemplo, eu coloquei de pronto que o projeto para atender 200 crianças e adolescentes no programa Segundo Tempo. Lembra que no edital eles estavam dizendo que cada núcleo era para atender 100 pessoas? Aí explica por que eu estou pedindo lá 2 núcleos. Porque eu dimensionei nos meus objetivos específicos 200 crianças. Então não dá para mim ir lá para o plano de trabalho e já anexar essa minha proposta no Siconv se eu não tenho o projeto. Eu vou elaborar o projeto, a hora que tiver tudo pronto. Quando eu for para fazer o cadastramento, eu já tenho todo o conhecimento de causa, de que maneira que eu vou amarrar isso
nas minhas metas, nas minhas etapas, no plano de trabalho detalhado, já com todas as metodologias definidas, quais ações que eu quero, né? E colocando também como objetivo específico, promover a formação, olha bem, formação de jovens e lideranças em direitos humanos, em prol de uma cultura de paz, de modo a se construir uma rede de disseminadores da cultura dos direitos humanos em Bataguaçu e região. Poxa, mas o que tem a ver esporte? Minha gente, você tem que olhar as propostas e dentre a estrutura que você tem, das políticas públicas que você tem de município, entender que são políticas públicas integradoras. E não dá para trabalhar a proposta isolada, elas têm que serem propostas com olhar e com uma visão sistêmica de processo. Porque senão deixa muito a desejar o meu resultado. Então eu tenho que trazer tudo isso e colocar aqui no meu projeto. Para quem for ler o projeto, vai entender o que eu quero colocar aqui. E se eu faço um bom projeto e dimensiono todas essas características, eu vou mostrar também para quem está avaliando a minha proposta a qualidade da minha proposta e eu tenho plenas condições de executá-lo bem também. É essa leitura que fica lá no mundo técnico dos ministérios. Então, a hora que eu apresento uma proposta, eu apresento uma segunda, uma terceira, você já acaba ficando também conhecido lá nesse hall dos técnicos, por conta também da qualidade das propostas que deixam muito a desejar, que chegam lá dos demais municípios, como agora eu apresentei para vocês uma oportunidade real de captação de recursos, e nós tivemos lá pouquíssimas propostas que foram encaminhadas. Então, vejam bem o espaço que vocês têm, e agora dentro dessa discussão nossa, dentro desse aprendizado, para incrementar aí boas propostas aí no seu município. Eu coloquei também criar um espaço de convivência e conexão entre as crianças e adolescentes, ampliar o acesso de jovens a políticas, programas e ações que assegurem seus direitos de cidadania e amplie a sua capacidade de inclusão e participação social. Tudo isso está aí no projeto, está à disposição para vocês darem uma lida, entenderem esse processo. Lembrando que aqui não está um indivíduo que sabe tudo, né? Eu estou aqui simplesmente compartilhando o meu conhecimento, e assim todos devem. Tem muitas coisas ainda para nós aprendermos juntos. O processo ele é amplo, vasto, né? Mas eu vejo que informação ela não nos pertence. Aí você tem depois na caracterização quais os resultados esperados. É simplesmente pegar um recurso público e investir sem esperar nada dele, sem nenhum resultado proativo. Então eu preciso colocar esses resultados esperados no meu plano de trabalho. Né? Não é naquela paginazinha que vocês viram ontem que alguém vai colocar alguma coisa ali. Não dá nem para não dá nem para a gente fazer uma avaliação real e uma reflexão de como é que as coisas podem chegar nesse nível, né, de despreparo e de descomprometimento. Então nós estamos falando de pessoas que dependem da gente, de uma comunidade que depende do nosso trabalho. Então é por isso que você faz esse projeto todo lembrando e pensando nessas pessoas. Então aqui está todo o resultado esperado, né? A democratização das práticas corporais com enfoque formativo, o fomento à melhoria da qualidade pedagógica, o diálogo para incentivar a integração dos beneficiados, a liberdade de escolha, né? A participação social. Então você tem aqui dimensionado numa única proposta. Então ela passa a ser uma proposta com um olhar sistêmico, que foge um pouco daquele olhar singular da proposta propriamente dita. Então você tem que ampliar o leque. Como também naquelas políticas públicas que nós trabalhamos os cases lá atrás, né, como da mulher camponesa, como da Estação Juventude, você tem propostas, né, que nós pensamos em um leque de possibilidades e de integrar outras políticas públicas e garantir a efetividade dessas políticas públicas. E se você observar também esse trabalho,
ele foi feito exatamente no núcleo de igualdade racial, porque lá também já tinha um trabalho que foi desencadeado, visando exatamente essas temáticas. Então você tem que caminhar com a sua gestão pública dentro de um conceito sistêmico de processo de desenvolvimento sustentável. Não é simplesmente jogando assim, aleatoriamente, como se as coisas aí fossem cair do céu. Então, nós precisamos ter esse olhar crítico, realmente, de colocar tudo aquilo que é necessário no nosso projeto. Nós temos também lá as metas de atendimento, né? Obviamente que a nossa meta principal foi atendimento de 200 crianças e adolescentes a partir de 6 anos de idade, prioritariamente os que estão matriculados em escolas públicas e os que estão expostos a riscos sociais. Então a gente já definiu o nosso público-alvo, né? Prioritariamente os que estão matriculados em escolas públicas. Nessa colocação, nós não excluímos o público que não estava regularmente matriculado, mas, na prática, existia essa condição de dar prioridade a esses alunos. Ou, como pré-requisito, para participar do projeto, você podia também estar trabalhando na prática e dizer o seguinte, traz aí o seu comprovante de matrícula para a gente poder fazer a sua inscrição no projeto. Então, você tem, e dentre esse público, aqueles expostos aos maiores riscos sociais. Você já começa a definir um público para caracterizar a priorização da sua proposta, né? E uma outra questão, a formação continuada. Então, uma proposta sistêmica, né? Falando também um pouco aqui dos professores gestores, que iam coordenar todo o processo, que seriam os interlocutores, inclusive na parte de execução e a parte da prestação de conta. Eu amarrei aqui com o Siconv. Então, pensando em todo o processo para que a gente, no final, tivesse uma boa prestação de conta. Claro que, com todo esse cuidado, a proposta foi habilitada, mas não teve recurso, né? Então, e você imagina a trabalheira que deu para fazer. Mas é preciso acreditar. Se você não tem propostas do seu banco de propostas habilitadas, você jamais vai conseguir captar recursos. É a mesma coisa as pessoas que querem ganhar na Mega Sena. Se você não jogar na Mega Sena, obviamente não vai ganhar na Mega Sena. Isso é uma questão lógica, né? Então, exatamente também nessa área de captação de recursos. Aqui também tem a capacitação e acompanhamento pedagógico, como é que eram feito esse processo do acompanhamento, né? E também a capacitação desses gestores. E você tinha também aqui, começando agora, as nossas atividades, né? As atividades realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer, chamamos aqui de atividades sistemáticas. Aí nós já começamos a trabalhar quais ações esportivas, né, dentro da modalidade esportiva que a gente queria já trabalhar nos dias da semana e no período, entre manhã, tarde, vespertino e noite, de acordo com o público-alvo. E aí nós dimensionamos aqui, ó, danças, ritmos variados para melhor idade. Por que melhor idade? Porque no Bataguaçu tem um núcleo da melhor idade, né? Tem um clube da melhor idade, inclusive com uma sede belíssima, um trabalho muito bonito. Aí nós pensamos também de integrar esse público. Então você já começa a integrar outros passeios, né, dentro do seu projeto. Então ele já vai começando a ficar um mega projeto, tem uma dimensão enorme e aumenta também o número de beneficiários. E aí depois as modalidades, como ginástica aeróbica, artística, rítmica, oficinas de voleibol, basquetebol, handebol, futsal, futebol, nós estamos falando de esporte, oficinas de capoeira e peteca, né? Oficinas essas que acontecem até hoje lá em Bataguaçu. Então vejam bem, foi elaborado um projeto dentro da realidade lá de Bataguaçu. Então cada município vai adaptar dentro da realidade daquilo que você espera executar aí na sua realidade. E obviamente que para elaborar um projeto desse, aí sim, você vai precisar lá da equipe multidisciplinar de técnicos, né, especializados nessa área esportiva, para discutir o processo. Então, você já desencadeia um outro processo de integrar, de valorizar as pessoas que vão estar realmente participando desse projeto. Então, olha bem a magnitude do projeto. E aqui continua todas as outras modalidades, como tênis de mesa, xadrez, dama, skate, ciclismo, muay thai,
jiu-jitsu, taekwondo, karatê, atletismo, voleibol de areia, enfim. Você tem todas as ações aí. E pensando dentro daquela contextualização de integração, de valorização, né? Você está trabalhando um projeto onde ele tem uma sequência lógica de um processo muito evidente aqui na hora de apresentar o projeto. Aí você tem os responsáveis, né, por cada área dessa. Eu tenho lá a Secretaria Municipal de Promoção Social, onde está lá o núcleo social, a Secretaria Municipal de Educação, integrada com o processo, a Associação de Moradores do Jardim Acapulco, do Campo Grande, dos seus respectivos contatos, a Associação do Jardim América 123, os moradores do Jardim Real e os contatos. Então você acaba envolvendo toda a sociedade no processo. Isso dá muita legitimidade à proposta, dá credibilidade à proposta. Você chama todos na responsabilidade de uma gestão compartilhada da proposta. O poder público precisa ter a expertise de não chamar para ele a responsabilidade sozinho. Ele tem que trazer a comunidade organizada para serem responsáveis. Todo esse trabalho vem com voluntário, você não tem custo nenhum. Você só enriquece o seu projeto. E quantos municípios não têm as OS? Quantas, inclusive, não têm convênio com as prefeituras, que as prefeituras até bancam as ações dessas organizações sociais de município? E qual a contrapartida que essas entidades dão, além do seu papel específico que cada um tem? Não que não seja importante, óbvio, mas você pode otimizar e ampliar os papéis dessas entidades dentro dos respectivas responsabilidades e trazer para processo de desenvolvimento sustentável do seu município. E aí você tem depois as metas, o público-alvo, né? O nosso público era desenvolver um núcleo central lá na sede em Bataguaçu e depois um núcleo no distrito lá do Porto 15 de Novembro, que é um distrito lá de Bataguaçu. Então, eram os dois núcleos que nós estávamos pleiteando aqui nessa proposta. Tem municípios que têm mais distrito, né? Possa estar distribuindo de acordo com a sua necessidade. E aí, lembrando que lá naquela atribuição de carga horária, eu tinha lá algumas atribuições, por exemplo, do coordenador geral, o mínimo de 20 horas, mas como eu tinha dois núcleos, a gente colocou 40 horas. Então, você aproveitava lá o coordenador do quadro efetivo da prefeitura, praticamente trabalhando a semana toda envolvido com esse projeto. E você vai fazendo essas amarrações, né? Aqui tem o detalhamento, né, do gerenciamento da proposta, de como é que ela ia ser executada, quem que vai ser o interlocutor do SICONV, você precisa no final prestar conta, e cada um com a sua tarefa, né, dimensionada aqui no projeto. O projeto está aí com vocês, a entidade do controle social, né, nós nomeamos lá o núcleo da igualdade racial, com todos os seus endereços, e as atividades, outras de quais os dias da semana que acontece, no que período, matutino, vespertino, noturno, o quadro de horário de atividades, tanto no núcleo central como no Porto 15, né, o horário que inicia, o término, qual a carga horária, e as atividades, né, quais os dias da semana que ela iam estar acontecendo. Então, é um projeto que requer muito detalhamento. O trabalho do coordenador geral, a grade do núcleo de atividades, enfim, olha a quantidade, né, de temas, né, que você precisa organizar. O sistema como é que vai ser o sistema de formação, também é dimensionado aqui na proposta. Lembrando de novo que tudo isso está amarrado lá no edital, né? É uma sequência lógica. O edital também colocava a identidade visual do programa Segundo Tempo, de que maneira que nós íamos dar a caracterização visual para o programa, desde banner, folheteria, faixas, enfim, todo o material, e mais um material também de uniforme, dos kits, de que maneira. E aqui os valores, respectivo
o professor. Esses valores são anuais, né? O Prolabore de Recursos Humanos. Aqui o kit camiseta, bermuda, boné, quanto é que custou, né? Iria custar. E aqui o material esportivo. Lembrando, novamente, material esportivo tem que estar de acordo com o seu projeto, plano de trabalho e suas ações que vão ser desenvolvidas, né? E aqui as unidades. Quanto mais detalhamento você tem nessas unidades, melhor para você fazer o cadastramento dessa proposta lá no Siconv. Tem o quadro lá do plano detalhado, que você vai incluindo todas as ações. E aí você só chega aqui, copia cada item desse e vai colando lá nos quadros respectivos. Tanto o item também é interessante, porque eu posso copiar esse item e colocar lá na hora que eu vou fazer, se for o caso de fazer o processo licitatório, é uma sequência lógica. Eu tenho desde a elaboração do projeto, a discriminação técnica do item, né, o cadastramento disso tudo lá no Siconv, a aprovação pelos técnicos do Ministério, e aí eu vou copiar novamente para colocar isso lá no meu edital de licitação. Então vejam que tem uma sequência lógica ao projeto. Então, eu tenho que pensar na hora que eu for elaborar o projeto, até em todo o seu processo, né, até finalizar lá na hora que eu for prestar conta no Siconv. Então, eu tenho que facilitar o processo, a vida de todos que vão estar envolvidos nesse processo. É muito difícil, na hora que chega no processo licitatório, falta informações técnicas detalhadas para você subsidiar o processo. Então, quem for elaborar o projeto vai ter que ter esse conhecimento, né, de causa e entender essa dimensão do processo, para não ter nenhuma surpresa desagradável lá no final. Aqui continua, né, a especificação, obviamente, que era um projeto grandioso, você tinha que pensar nos mínimos detalhes, porque você não pode estar, durante a execução do projeto ou de uma modalidade esportiva, você esquecer o equipamento, né, ou um material esportivo, que ele é fundamental para executar a ação. Você vai ter ação no meio do caminho. E dificilmente também não passa pelo olhar clínico dos técnicos, nesse caso do Ministério do Esporte, porque eles vão entender, primeiro, a tua falta de conhecimento no processo. E vai entender que essa falta de conhecimento no processo, na hora de elaborar o projeto, vai comprometer lá na hora de executar o processo. Então tem uma série de questões que você já vai estar colocando no projeto para mostrar a sua capacidade de fazer essa entrega para a população e prestar conta disso. O detalhamento todo, né, ele continua, é um projeto, como eu disse para vocês, olha, é grandioso, né, eu estou aqui na página 22 já, diferente daquele projeto de uma paginazinha. Imagina vocês, né, o que você tem que trabalhar para fazer o projeto. Não pode ser um projeto preguiçoso, tem que ser um projeto realmente que possa dar toda essa dimensão. E você tem o cronograma de execução física e financeira, você vai também utilizar isso lá no cadastramento do Siconv. Na hora que você vai distribuir o recurso nas etapas respectivas, né, você já tem tudo aqui dimensionado no seu plano de trabalho. É só migrar essas informações lá para o ambiente adequado do Siconv. Aqui você tem as vigências de cada uma, que vai estar lá também na aba dados, né, qual a vigência que você tem, que você está dimensionando, e aí especificação já do seu núcleo, né, das idades, né, dos jovens que você vai estar atendendo. Tudo isso tem que estar de acordo com a contextualização. Você não pode colocar lá no objetivo geral específico, por exemplo, jovens acima de 15 anos ou de 15 a 17, né, se aqui você está colocando jovens até 15 anos. Tem que ter uma lógica em todo o processo, desde a contextualização, a justificativa, até a elaboração. Então você precisa trazer toda essa lógica e vem colocando aí no seu projeto técnico-pedagógico. O detalhamento das ações, etapas e fases de cada uma delas, e com os respectivos valores, com os indicadores, né? Olha aqui, novamente, todos os itens que fazem parte desse processo.
Aí todos os documentos eles são anexados em PDF, como eu disse para vocês, todos os projetos que nós elaborávamos, esse aqui foi dia 19 de maio de 2017, Pedro Caravina, prefeito, assinando o projeto como responsável. E aqui o termo de execução descentralizada, que também é uma exigência do edital. Que esse termo de execução descentralizada, na verdade, era um resumo, né, de todo esse projeto aqui, de forma assim, bem objetiva. Né? Olha bem, se você avaliar a quantidade que você tem de páginas aqui com o projeto, e aqui ele traz um resumo, né, de todo o projeto aqui, exatamente nesse termo que eles chamam de descentralizado. Olha aqui. Não é diferente. Tudo que foi lá, você só vai copiando os quadros e vai colando aqui, dentro do modelo que previamente eles já encaminharam para a gente. Né? Olha aí, todas as ações. Ele só tem apenas 12 páginas, né? Menos da metade lá do projeto geral, avaliando o concorrente. Vocês entrem aí no acesso livre, vamos acessar as propostas. Né? E nas propostas, se você quiser colocar aí, a nossa proposta você já deve estar com ela acessado, né? Aí você vai colocar o quê? O programa. Como é que você vai copiar o código do programa? O código do programa, ele vem aqui, ó. Você vai acessar a proposta, aí bem aqui, no consultar a proposta, você tem aqui, ó. Eu não consigo acessar todas as propostas ao mesmo tempo se eu não tiver o código do programa. Porque as propostas foram anexadas através desse código do programa. Então, se você acessa aqui o código do programa, eu copio aqui o código, colo na área respectiva, entendendo, estou colocando propostas e não convênios. Se eu quiser convênios, vou buscar só convênios, mas eu estou colocando aqui proposta. Então, o número do meu programa é o 51 000 2017 0021. Aí eu procuro, pronto. Encontrei nesse edital específico 1.920 propostas em análise. E se eu quiser acesso às 1.920 propostas, eu vou ter aqui o acesso em todas essas propostas. No detalhamento, nos projetos. E aí é mais uma forma de um grande aprendizado dentro de uma modalidade específica do esporte. Como é que vocês vão navegar essas propostas e buscar essas informações? Essas propostas também te dão um universo de possibilidades de objetos. Né? Quais os objetos? Quais as ações que eu posso executar no meu município que possam dar resultado? Eu tenho todo aqui o universo de avaliação. Aqui está a proposta de Matheus Leme, por exemplo. Coloquem a busca aí de 052710, né, é o número da proposta, 052710 /2017, que é o município de Matheus Leme. E aparece esse quadro aí de dados, né? Essa proposta, ela não tem o projeto. Lembra daquele projeto que nós elaboramos, da complexidade do projeto? Então, veja bem, nessa primeira análise, essa proposta 052710, né, você vai lá no projeto básico, não tem projeto. Isso quer dizer que essa proposta está literalmente eliminada. Ou não leram o edital, ou fizeram simplesmente porque o prefeito lá da cidade pediu para cadastrar, ou alguém sugeriu para que fosse cadastrado. Então a equipe simplesmente, descomprometida, colocou aí a proposta só para cumprir tabela. Então isso acontece muito. Ou falta de preparo. Agora, perceberam que esse processo que nós estamos discutindo, ele tem toda uma lógica, né? Muito real. Então ainda a gente não entende por que ainda acontece essas ações. É melhor nem colocar a proposta. Porque hoje
aqui nós já estamos fazendo uma crítica em cima de uma proposta que não deveria nem estar aqui, só ocupou um espaço do sistema. E tudo isso aqui é pago. Cada ação que você executa dentro do sistema do Mais Brasil, ele é terceirizado, ele é pago por ação. Então você imagina o descomprometimento e a falta de entendimento desses técnicos, e inclusive são técnicos de despesas. Por que técnicos de despesas? Que para participar de um processo desse, sabendo que até a parte da ação que você vai fazer para colocar a proposta é pago e com recurso público da União, então imagina o descomprometimento técnico. É melhor nem cadastrar a proposta desse nível. Você só deve levar a bom termo o cadastramento das propostas, aquelas que estejam na altura de competitividade. Agora, se um problema ou outro você perder, isso faz parte, né? Mas pelo menos foi um grande aprendizado para você, e não se frustre. Faça outra tentativa, que vai ter também outras oportunidades. Então, quando a gente trabalhou no painel de reflexão lá, seja resiliente, seja persistente, não desista, exatamente para chegar nessa fase aqui da capacitação e mostrar isso para você. Existem muitos descomprometidos com o processo. Se está descomprometido, não assuma a responsabilidade, pelo amor de Deus. Que quem vai perder com isso é a sociedade. E que não sabe e não tem o mínimo conhecimento desse universo que vai estar em suas mãos e você não está dando a resposta devida à sociedade. Então, que nos traz uma série de reflexão. Proposta essa também que não tem um anexo. Imaginem, né? E aí, o outro, o município inadimplente. Se o seu município está inadimplente, ele sai aqui, ó. Esse proponente está inadimplente no Siconv. Então, se está inadimplente, você já tem que ter essa leitura antes. Já tirar a certidão CALC, ver se não tem nenhum problema. Olha, eu estou com um problema no CALC que não vai ter como solucionar antes de enviar a proposta. Então, nem elabora a proposta. Você vai estar dando despesa para o Ministério da Economia. Então, nem coloca a sua proposta. Se for um problema no CALC, que tem condições de solução, né, soluciona o problema, pode ser até paralelamente na hora que você está elaborando a proposta, mas que tenha a solução de fato. Senão, eu vejo que é perder tempo você participar desse processo de maneira descomprometida e causando prejuízo ainda. Tem mais isso. E aqui as propostas concorrentes no estado de MS. Se vocês quiserem acessar, você tem aqui o acesso das propostas, né? E simplesmente coloca aqui o código do programa, que é o 51000-2017. 51000 é o Ministério do Esporte. 2017 é o ano, 0021 é o programa. Eu listei aqui, por exemplo, Costa Rica, uma proposta, 2 propostas, 3 propostas. Ao todo, só em Costa Rica foram 7 propostas cadastradas nesse edital. E aí você tem o resultado final, né? Bataguaçu aqui foi selecionada, Prefeitura Municipal de Bataguaçu, né? No padrão, apenas das 29 cadastradas, foram 8 propostas habilitadas. São Gabriel do Oeste, Maracaju, Jardim Dourados, Teremos, Porto Murtinho, a Fundação de Esporte do Mato Grosso do Sul e Bataguaçu. Só essas propostas habilitadas. Vejam bem, Costa Rica apresentou 7 propostas e não foi habilitada nenhuma. Então não adianta a quantidade de propostas, você precisa ter qualidade. É melhor colocar uma proposta só e ser habilitada do que você cadastrar um grande número de propostas e não serem habilitadas. Continuando, então, o nosso mais um painel, né, de mais um case que nós selecionamos lá em Bataguaçu. Também vai ser uma proposta que não foi conveniada, mas que vai trazer para a gente também um bom aprendizado, que é uma outra temática, né? Esse vai ser, assim, uma colocação mais rápida, né? Porque nós já diluímos a questão da apresentação do projeto. Nós vamos só colocar isso aqui como mais uma temática, né?
que vocês possam estar trabalhando aí no município de vocês, relacionado à questão da segurança pública. Mas o importante é vocês buscarem, né, aí no sistema de busca de vocês, em programas. Por que eu vou apresentar essa proposta? Essa temática, essa política pública, que é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, todos os anos eles são copiados e colados e voltam a serem disponibilizados, né, para envio de proposta. Como eles todos os anos, a gente sempre depara com essa política pública do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, eu vou estar apresentando aqui para vocês que a qualquer momento a gente pode ter esse edital de chamada pública aí sendo lançado. O programa, para vocês buscarem, acredito que ele vai estar aí também à disposição, ele é o 30, anotem aí, por favor, 30 000 2017 0198. 30 000 2017 701 98. Procurem como programas, né? E o programa também atende a administração pública municipal, estadual e o Distrito Federal, específico do Ministério da Justiça. O prazo também foi de um mês, ele foi lançado dia 9 de maio de 2017 e finalizando em 7 de junho de 2017. Então vejam que todos os editais que nós apresentamos até agora teve um mês de prazo, né, para apresentar a proposta. Esse último teve um pouquinho mais, 37 dias. Normalmente está dentro desse prazo aí, a disponibilidade. Aqui eu tenho, olha, Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Ele é uma temática bem ampla, onde você pode incluir aqui várias ações nessa temática. É uma proposta que versem sobre a promoção e reparação de bens e direitos relacionados ao meio ambiente e ao consumidor, ao valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem econômica e aos outros interesses difusos e coletivos. Então, olha bem a amplitude que você tem nesses eixos temáticos. Meio ambiente, você tem uma gama de propostas que você possa estar aqui inserindo, inclusive nesse próprio edital, ele pode ser enquadrado aqui também, no quesito meio ambiente, ao consumidor, ao valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e à ordem econômica e outros interesses. Então, na verdade, é que você pode incluir todas as temáticas de necessidades aí do seu público-alvo do município. Tem, assim, uma amplitude muito grande. Ele diz aqui com mais detalhes embaixo, né? Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente. Aí vem a chamada 2, proteção e defesa do consumidor. A 3, promoção e defesa da concorrência. A 4, patrimônio cultural brasileiro. 5, outros direitos difusos e coletivos. Então, ele é dividido, o edital, em várias temáticas. Dentro daquela temática prioritária, que vai atender aí o seu município, você pode aí elaborar a proposta. Outra questão também é todos os estados aptos, né? E aqui você baixa aqui o edital. Esse é o edital. Eu estou entendendo também que lá em 2017 foi o primeiro, o Ministério da Justiça, 5 de maio, e aqui o objeto, né, do edital. Ele tem aqui os eixos temáticos, como eu já dei uma lida lá no programa para vocês, chamada 1, promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente. Olha bem as temáticas. Recuperação, conservação, preservação. É um eixo piloto, um piloto amplo em relação ambiental. Proteção e defesa do consumidor, chamada 2. Promoção e defesa da concorrência, patrimônio cultural brasileiro. Você pode explorar aí N
manifestações culturais que você tem aí no município, infraestrutura, precisa ver também o edital, se ele contempla a infraestrutura, tem que dar uma olhada geral, ou se é só custeio. Então, de acordo com o edital, você vai aí construindo a sua proposta. E ainda abre para outros direitos difusos e coletivo. Ele amplia muito mais ainda a temática de benefício. Normalmente os editais estão sendo trabalhados dentro dessa dinâmica, né? Essa amplitude aí de eixos temáticos, onde você abre um leque de oportunidades. Aqui o recurso financeiro na época, inicia-se convênios com 100 mil. Por que 100 mil? Porque a 424 limita ao mínimo de conveniamento em 100 mil reais. E aqui o máximo, nesse caso do edital, em 350 mil reais, excluindo a contrapartida. Então, se o seu projeto aí tiver aí o valor de 400 mil, você pode incluir o restante dos 50 como contrapartida. Você teria aí um convênio de 400 mil reais, cujo repasse é 350 mil e 50 mil de contrapartida com a prefeitura. Lembrando lá que na declaração de contrapartida, você tem que colocar o valor certinho. E aqui, a contrapartida. No caso do município, a contrapartida ela é genérica, município até 50 mil habitantes, 0,1%. E o Estado, ele enquadra naquela da SUDEP, né? Também é 0,1%. Aqui o prazo da proposta, que é o mais que nos interessa, que foi até 7 de junho de 2017, esses aqui fica lá a critério do Ministério respectivo. Agora, como aula prática, o acesso livre, aqui na proposta, você vai acessar a proposta, colocando aqui, ó, consulta completa, 051-252/2017. Já tem agora uma aba, né, no Plataforma Brasil do ladinho, você pode consultar direto aqui, não precisa nem rolar a barra aqui. 051-252, o número da proposta, /2017. E consulta, você vai ter o acesso direto à proposta. Essa tentativa nossa não deu certo, né? Realmente faltou recurso, mas pelo menos tivemos aí a tentativa. Olha lá, trabalho rejeitado. Isso não causa nenhuma frustração, faz parte do processo. As tentativas são inúmeras, os acertos também foram inúmeros, e mais, essa proposta ela foi habilitada. Mas nem todas as propostas habilitadas, elas finalizam como selecionadas, né? Nem sempre habilitadas são selecionadas. Você precisa passar pela fase da habilitação, depois da seleção, aí ela vai para conveniamento. Né? Se não for selecionada, ela não vai para conveniamento. Aqui antes estava lá, plano de trabalho enviado para análise. Eles analisam e colocam o status atual. Esse foi quando foi enviado. Plano de trabalho enviado para análise. Aí, rejeitado. O prazo para execução, né, inicia 9 de maio a 7 de junho. Limite 100 a 350 mil reais. A nossa proposta foi 299.360. Estava dentro do limite que está regendo lá o nosso edital. E aqui você tem a ação aí do projeto básico. Como é que você vai em projeto básico? Plano de trabalho, né? Aqui na frente você tem o link do projeto básico, termo de referência. Você clica em projeto básico, ele abre essa outra janela aqui, ó. Você clica, aí você tem acesso. Baixa o projeto. Voltando lá também para os anexos da proposta, né? Nos anexos da proposta, vocês vão abrir plano de trabalho e anexo da proposta. Nos anexos da proposta, você tem todos os documentos que foram colocados nessa proposta. Abrindo agora os concorrentes, né? Como é que você abre os concorrentes? Lá, de novo, né? O concorrente, como é que eu chego lá nos meus concorrentes? Eu vou abrir o número do meu programa. Né? O número do meu programa, que é o meu projeto, eu tenho o que aqui?
o meu programa. Então vamos lá no programa. Você vai abrir aí, ó, no programa. Buscando por projetos, tá? Por propostas. Na busca por propostas, você vai colocar aí em programas 30.000.2017 0198. Número do programa 30.000.2017 0198, lá no Procura de Projetos. Você vai estar acessando o projeto do nosso case lá de Bataguaçu. Okay? Na busca de projetos, relacionando lá o programa, você vai ter o resultado embaixo das propostas concorrentes. Então, a nível nacional, nós tivemos 76 projetos só. Mais uma vez, eu mostro para vocês que a concorrência, ela continua sendo pequena. Então, um bom projeto, ele pode ser habilitado e pode ser conveniado. Então, veja aqui, ó, município de São Domingos, Anguera tem 2 projetos, Tatuí, Maringá, Veracruz, São Paulo, Ubirajara, né, e assim por diante. E mais, você vai ter aqui acesso a todas essas propostas, para você ter uma ideia como é que são essas propostas. Se foram realmente competitivas, se não, o que faltou para ser habilitada, compara com o edital, enfim. Essa da Justiça, né, foi apenas aí para dar uma ideia de vocês. Aqui nas propostas do Mato Grosso do Sul, vocês colocam lá também propostas, né, o número do programa, e aí embaixo, lá embaixo, rolando na barra da direita, você tem lá o Estado. Lembra disso? MS. Clicando lá em Mato Grosso do Sul, você vai ter aqui as propostas do Estado que foram incluídas. No caso aqui, Costa Rica incluiu 2, Bataguaçu e Vinhema novamente. Então, 2 de Vinhema, 2 de Costa Rica e 1 de Bataguaçu. Foram só 5 propostas que o Estado também enviou. O Estado de Mato Grosso do Sul também vem perdendo oportunidades há muito tempo. E por mais que a gente capacite, por mais que fala, por mais que conscientize, nós tivemos uma atuação na condução do processo de capacitação, principalmente dos seminários regionais, em parceria com a Somasul. É grandioso, um trabalho de capacitação também em parceria com a Escola Gov, com o SEBRAE, e mesmo assim os municípios ainda continuam perdendo recursos. Mas isso faz parte, né, do processo e a gente continua acreditando que um dia a gente pode melhorar muito. E o edital, ele diz assim, ó, as comissões de avaliação de conselheiros analisarão as propostas de trabalho com base nos requisitos definidos no item 615, levando em consideração os seguintes critérios para a seleção dos projetos prioritários. Nesse caso, eles foram distribuídos de maneira regionalizada. Isso é um critério do edital. Os projetos serão escolhidos preferencialmente, levando em consideração a distribuição regional do país. Aqui dá para entender que foram distribuídos entre região norte, sul, né, e região nordeste, sim, mais ou menos essa divisão aí, que foi o critério. Aqui está de Bataguaçu, nós ficamos aí, foram 16 propostas habilitadas em MS, né? Aqui uma delas é Bataguaçu, e aqui nessa relação eu tenho aqui outros estados, né, e municípios aí que foram beneficiados. O importante é que nós conseguimos ser habilitados, né? Aqui tem a verificação da rejeição. Para verificar a rejeição, vocês colocam aí o número da nossa proposta, que foi a 051.252/2017, procurando agora a proposta. Então vai lá, 051.252/2017. O que foi rejeitada? Vamos lá, então, juntos, buscar esse parecer.
No plano de trabalho, nesse ícone, você vai clicar em plano de trabalho, ele vai abrir todos esses links aqui. No final, pareceres. Você vai abrir plano de trabalho, abre esses links, no final, pareceres. Clica aqui em parecer, e aí você tem até o nome da técnica responsável que deu o parecer. Aqui você vai visualizar o parecer da técnica. Ela diz assim, ó, proposta rejeitada de ordem, tendo em vista que a proposta não foi selecionada, conforme a portaria número 9, de 11/10/2017, publicado no Diário Oficial, seção 1, página 45, determina o cadastramento de rejeição da plataforma. Rejeição na plataforma Mais Brasil. A proposta foi habilitada e não selecionada. Nesse parecer, ele não deixa muito claro, né? Ele generaliza. Isso tudo indica que, como faltou recurso para habilitar todas as propostas, e eu posso procurar também, através daquele número de programa que você já tem aí, os convênios. Aí eu vou colocar aqui convênio, procurar por convênio, procurar lá o código do programa, e aí eu vou ver se eu tenho convênio que foi formalizado ou não, ou se nenhuma proposta foi conveniada. É possível também eu chegar nesse nível de busca, né? Porque na proposta eu não vou conseguir chegar no detalhamento dos convênios. Agora, se eu colocar buscando só por propostas, eu vou ter propostas na minha relação e convênios. Espero que vocês tenham gostado, né, também desse painel de hoje. Eu estou reservando para amanhã nós trabalharmos os painéis referente aos cases de sucesso que nós tivemos do Gestão Gov. Nós vamos estar concentrando exatamente no processo de melhoria da gestão, que é o Gestão Gov. O Estado de Mato Grosso hoje avançou muito nessa temática. Nós temos hoje já vários CNPJs do Estado que já aderiram ao modelo de excelência e gestão, com bons resultados. Nós estamos caminhando a passos largos nessa temática. Os municípios ainda com dificuldade, nós temos muitos municípios ainda com dificuldade de aderir ao processo. Amanhã a gente vai trabalhar mais na parte de sensibilização, conscientização. Vamos dar algumas dicas de quais os passos que vocês vão estar procedendo para implantar o Gestão Gov aí no município de vocês, no CNPJ que depende de repasse da União. Então amanhã a gente vai reservar a parte da manhã para trabalhar esses painéis. E amanhã nós vamos estar juntos com mais novidade boa. Grande abraço, fique com Deus.